pelo Twitter, tá bom? Professor Leandro. Vamos, meu amigo. Tem um torpedinho aqui interessante, rapaz. Eu quero ver isso aí. Até parece que é brincadeira, mas não. O negócio é sério aqui, hein? Olha só a pergunta. A morte é um espírito, professor? Se é, se não é, então me explique como pode ela se apossar de várias pessoas ao mesmo tempo, sendo que ao mesmo instante em que que ocorre, que alguém morre num lugar, em outro lugar também perde a vida, outra pessoa perde a vida. Seria ela onipresente? Olha só, parece estranha a pergunta, mas o que eu queria fazer para você é o seguinte: a morte é um espírito? Porque existem muitas culturas que acham isso. A morte até é figurada em uma certa pessoa, não sei. Será que a morte é um espírito, professor? O que a Bíblia fala sobre isso? Não, na verdade, a morte, o que é a morte? A morte é a morte. É a criação de Deus ao inverso. Né? O que é isso? Em Gênesis 2, verso 7, né, nós percebemos o seguinte: quando Deus criou o ser humano, olha o que diz aqui. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o que é a vida? A vida é a união do corpo mais o fôlego de vida, que é o espírito ou o princípio ativo de Deus, né, que entra no ser humano para lhe dar a vida. A morte é o processo ao inverso. Aqui em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, é dito o seguinte. Diz o texto: e o pó volte à terra como era, e o espírito ou fôlego de vida, né, volte a Deus que o deu. Então a morte é isso. A morte não é um espírito, não é uma entidade pessoal, não é uma entidade consciente. A morte é a separação do corpo mais o fôlego de vida, ou o sopro, o ar, né, o alento de vida ou espírito, né, que procede da boca de Deus. Tá? Então, se em alguns momentos a Bíblia personifica a morte, é apenas para fins didáticos, não é? Mas a morte não é um ser pessoal de forma alguma. Você sabe que nos filmes de terror parece que a morte é um negócio sobrenatural aí, né? Sim. E todo mundo tem medo da morte como um ser. Por isso que a pergunta foi lançada aí, claro, colocada na mira, professor. Claro. Mas o próximo questionamento é o seguinte: